Nós usamos nossos olhos quando conseguimos diferenciar um círculo de um octógono. Se não estivermos enxergando direito, se estamos sem óculos ou estamos com a luz do sol nos nossos olhos, não podemos ter certeza do que vemos. O mesmo princípio vale para o áudio. Só que em vez de usarmos os olhos, usamos os ouvidos. Ou seja, o veredito é dado pelos ouvidos e somente por eles. Se não conseguimos ouvir claramente, não poderemos julgar o som. Sempre analise e julgue o áudio com seus ouvidos. Os ouvidos são nossas ferramentas de trabalho, então devemos cuidar muito bem deles. A exposição prolongada a níveis de pressão sonora altos afeta a nossa audição e com o tempo podemos ter perda de sensibilidade em certas frequências e até mesmo perda parcial ou total dela. Além do que, se nos acostumamos a ouvir em níveis de pressão sonora mais baixos, conseguimos seguir mais tempo trabalhando sem cansar os ouvidos. A fadiga ou cansaço dos ouvidos ocorre mais rapidamente quando ficamos constantemente com um volume alto. Você já deve ter ficado com um zumbido ou chiado nos ouvidos depois de um show ou balada, o chamado tinnitus. No meu caso, tenho mais facilidade em definir o equilíbrio e timbre da mixagem em volumes mais baixos, além de conseguir controlar melhor o grave. Obviamente, podemos e devemos testar nossas mixagens em vários níveis de pressão sonora, mas é uma boa prática ficar o mínimo possível ouvindo em volumes altos. Preserve sua audição. Monitores, as caixas de som e fones de ouvido que tenham uma resposta de frequência plana e ótima definição são essenciais para podermos julgar e decidir o que fazer para melhorarmos a qualidade do áudio. Imagine os monitores e fones de ouvido como microscópios de áudio. Se não tiverem qualidade, estamos às cegas e a mixagem torna-se um jogo de adivinhação. Leva tempo para se aprender e entender o som de cada modelo. Então, não se apresse com trabalhos feitos em um monitor ou fone de ouvido que acabou de conhecer. Sempre que for escolher monitores e fones de ouvido, busque, dentro do seu orçamento, o que tiver a resposta de frequência mais plana possível, de 20 Hz a 20 kHz, com a menor variação em dB, bom alcance de frequência e boa relação sinal-ruído. Quanto maior essa relação, menos ruído. A resposta de frequência deve ter o mínimo de variação possível em todos os volumes, ou seja, a resposta de frequência deve ser plana sempre. Não importa se o volume estiver baixo, médio ou alto. Pode-se mixar com monitores e fones com resposta de frequência não tão planas, mas você deve ter extremo conhecimento deles e estar muito acostumado ao seu som. A resposta de frequência com picos e vales dificulta o julgamento e leva a erros, atrapalhando todo o trabalho. Monitores podem ser ativos ou amplificados ou passivos, que necessitam de amplificador externo. Eles são classificados normalmente em 3 categorias: Main-field ou Far-field, normalmente monitores grandes que ficam posicionados próximos à parede frontal ou embutidos nela; Mid-field, normalmente posicionados entre a parede frontal e a posição do engenheiro; e Near-field, posicionados bem próximos ao engenheiro. Sempre leve em consideração o espaço da sala que será usado quando for escolher os monitores. Fique atento ao posicionamento, tamanho e potência para sua finalidade. Sempre siga as instruções do fabricante, principalmente sobre posicionamento. Normalmente, eles formam um triângulo equilátero com a posição do engenheiro. Quando falamos de monitores, não podemos deixar de falar da sala em que eles estão e sobre a acústica. Esses 2 elementos afetam a performance dos monitores e isso interfere no julgamento quando for mixar. O ideal é que a sala seja anecoica, ou seja, sem eco, que não tenha nenhuma reverberação e totalmente isolada de ruídos externos, para a gente conseguir ouvir somente os monitores. A isolação é atingida através de materiais com alta densidade e ausência de frestas que possibilitem a passagem de som. Alguns projetos de estúdio se utilizam da técnica de caixa dentro de outra caixa, ou seja, se faz uma estrutura externa e através de sistemas de sustentação por molas ou materiais de alta absorção se constrói outra sala. O tratamento interno para controle de reflexões não deve ser confundido com isolação. O som que sai dos monitores deveria seguir na direção do engenheiro sem barreiras e também sem rebater ou refletir em nenhuma superfície. Porém, no mundo real, a reverberação existe e é causada pelas superfícies existentes na sala, como paredes, teto, chão, mesas, telas, etc. Isso porque o som bate nessas superfícies e reflete em diferentes direções, muitas vezes chegando na posição do engenheiro com atraso em relação ao som que vem direto do monitor. O grande número de reflexões com atraso ou delay diferentes formam o reverb ou reverberação. Nesse caso, você não está
está ouvindo somente os monitores, e sim o som dos monitores somados à reverberação da sala. Outro problema é que o tempo de reverb ou decay time não tem a mesma duração em todas as frequências. Normalmente, em salas pequenas, o tempo de reverb ou decay time das frequências graves é bem maior que o restante. Isso é causado pelas ondas estacionárias que são determinadas pelas medidas da sala, como altura, comprimento e profundidade. O que conseguimos atingir é algo próximo do ideal, que é uma sala simétrica com todas as frequências com decay time bem próximos. Esse tempo de reverb ou decay time é mostrado no gráfico chamado de waterfall ou cascata. Esse gráfico mostra frequência, amplitude de frequência e decay time. Para conseguirmos controlar o decay time, são instalados painéis acústicos para tratar as frequências mais problemáticas. Os painéis normalmente são usados para absorver ou controlar o decay time ou difundir frequências para evitar reverberações causadas por superfícies paralelas. Esses absorvedores e difusores podem atuar em uma faixa de frequência grande, o broadband, ou pequena, sintonizado na frequência problemática. O ideal é fazer um projeto do zero com a consultoria de um engenheiro acústico, mas isso pode ser acima do orçamento. Um bom engenheiro acústico consegue, em um projeto do zero, uma média de decay time de 100 milissegundos em todas as frequências. Quanto melhor controlado o decay time, melhor será a resposta de frequência da sala. Os softwares para correção de sala devem ser usados com cautela, pois na realidade eles normalmente aplicam equalização e outros processos no sistema de gravação e reprodução, ao invés de tratar problemas acústicos. Isso não mudará a característica da sala e será um tratamento paliativo. A aplicação de equalização em monitores é muito comum em shows para eliminação de retorno ou feedback, mas não muito recomendada em estúdio, principalmente se os monitores forem de alta qualidade, onde qualquer tipo de processamento pode deteriorar o seu som. O Room EQ Wizard, ou REW, é um software gratuito para análise acústica que apresenta gráficos de resposta de frequência e waterfall. Para seu uso é necessário um microfone e a placa de áudio. A resposta de frequência é importante também, mas lembre-se que ela muda simplesmente se você virar a cabeça um pouco para o lado ou ficar de costa para os monitores. Ou seja, o posicionamento é importante e sua sala deve ter um gráfico de waterfall com decay time bem próximo em todas as frequências. Fones de ouvido podem ser over-ear, que cobre a orelha, ou in-ear, que vai na parte interna do ouvido. Desses dois, temos duas categorias básicas, que são closed back, fechados na parte de trás, oferecendo uma boa isolação do som ambiente, e open back, com a parte de trás aberta, deixando você ouvir o som ambiente. Como trabalho como engenheiro de som em shows, também faço uso de fones in-ear. Eles normalmente isolam muito bem o ruído externo, se não for projetado para conseguir ouvir o público. Muitos cantores se sentem isolados e gostam de ouvir o público durante as performances. Normalmente, fones in-ear não têm uma resposta de frequência plana e tendem a ter uma queda nos agudos. Em shows isso pode ser uma vantagem, porque em volumes altos ele não vai irritar e cansar os ouvidos como fones com resposta de frequência mais plana. Porém, como discutimos antes, se o fone não tiver uma resposta de frequência plana, isso faz com que ele não seja indicado para mixagem de estúdio, pois dificulta nosso julgamento. Os fones over-ear são mais indicados para estúdio, pois normalmente tem uma resposta de frequência mais plana. Os modelos closed back oferecem a isolação do som ambiente em variados níveis. Isso os torna indicados se você trabalha em um ambiente não tratado, que tenha ruído externo e queira se aventurar a mixar somente com fones. Eu, particularmente, já mixei e masterizei música usando somente fones, mas tinha extremo conhecimento de sua resposta de frequência. Nesse caso, sempre usei fones closed back. Os open back não isolam muito bem o ruído externo, mas têm uma excelente resposta de frequência porque o som não rebate na parte traseira que é aberta. Como sua isolação não é boa, eles são mais indicados a ambientes tratados para ruídos externos. Você pode usar vários tipos de monitores e fones de ouvido para tirar uma média sonora, porém, muito cuidado para não se confundir com tantas opções. O ideal é ter um par de monitores e um fone de ouvido que você possa confiar, ou seja, que não deixe você ter uma surpresa desagradável quando ouvir o seu trabalho em outros lugares. As mesas de som de estúdio normalmente têm um setor chamado de controle de monitoração. Nesse controle de monitoração é onde são ligados os sistemas de monitoração, monitores, saídas de fone de ouvido, talkback, etc. Com ele, você basicamente controla o volume dos monitores e seleciona o que quer ouvir, master, entradas auxiliares. Com o surgimento da gravação digital feita com computadores, software e placa de áudio, muitas vezes a mesa de som era usada somente como um simples sistema de controle de monitoração e suporte para laptop ou teclado e mouse. Parece engraçado, mas é a realidade. A partir daí, as fabricantes começaram a perceber que você poderia simplesmente fazer
fazer um controle de monitoração diretamente na placa de áudio. Com isso, você consegue ligar os monitores e fones de ouvido diretamente na placa, eliminando a necessidade de uma mesa de som. Outros fabricantes começaram a fazer sistemas de controle de monitoração autossuficientes. Isso porque muitas placas não têm controle de monitoração. Os sistemas autossuficientes muitas vezes têm mais recursos, como talkback, entradas e saídas múltiplas. Você pode ligar mais de um par de monitores e monitorar mais de um reprodutor. Multi e solo de caixas, dimmer para diminuir o volume momentaneamente, etc. Isso tudo contribuiu para a redução de custos e portabilidade dos equipamentos, facilitando o acesso para todos que se interessam por áudio.